Olá, galera que gosta de prosear deste canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e hoje eu vou falar de um assunto bem diferente, que na verdade não era o que eu queria falar, mas é assim que Deus tem permitido eu gravar esses vídeos. Eu me sinto até incomodada se eu não falar do que Deus tem pedido para que eu fale, para que eu compartilhe aqui com vocês. Eu vou falar sobre algo muito pequeno e muito poderoso, que são as formigas. Um dia desse eu estava aqui em casa e eu falei, meu Deus, acho que eu tô vendo coisas. Eu vi um pedaço de pão, né, pequenininho, subindo pelo azulejo da cozinha. E eu olhei e falei, nossa, será que eu tô doida, né? Eu tô vendo um pedaço de pão subindo pelo azulejo da cozinha. E aí eu peguei, fui chegando perto, e aí eu vi que tinha uma formiga, e ela não era muito grande, carregando um pedacinho de pão, que era muito maior do que o corpo dela, e na vertical, né? E aquilo me fez refletir muito, né? Eu gosto muito de observar as formigas, né? Elas são tão pequenas e tão organizadas. Um dia eu tinha feito um bolo e deixei cair as migalhas, né, sobre um pano que eu deixo sobre a mesa. E eu falei, eu vou deixar aqui, vamos ver quanto tempo as formigas vão demorar para comer, porque perto da mesa já tinham as formigas, né, tava na época delas aparecerem em casa. E aí eu falei, eu vou deixar esse monte de farelo aqui, eu quero ver quanto tempo elas vão transportar, na verdade, que elas não iam comer aquela hora. Quanto tempo elas demorariam para transportar as migalhas. E isso foi de noite, antes de eu dormir, umas 10 horas. Quando foi de manhã, umas 7 e meia da manhã, a toalha, o paninho que estava sobre a toalha estava limpinho, limpinho, limpinho. Elas trabalharam a noite toda, a madrugada toda, e de manhã não tinha um pedacinho, um farelo de bolo. Aquilo me deixou muito surpresa. Eu sempre gostei de observar as formigas, porque elas são organizadas. Não sei se você já reparou, se você já perdeu tempo, né, observando formigas, mas elas me chamam a atenção, né, por carregar alimento na vertical, por ser tão trabalhadeiras, por ser tão organizadas. E aí eu peguei e falei, eu vou estudar um pouquinho mais sobre as formigas. E aí eu procurei, né, informação sobre as formigas e eu fiquei encantada. Depois você vai entender por que eu tô falando sobre formiga. As formigas, elas são muito organizadas, né? Eu até anotei aqui, elas vivem em sociedade, são altamente organizadas, elas têm uma estrutura social onde existe a rainha, as operárias e os soldados. A rainha, o objetivo dela é só procriar. Ela tem, eu não sei em que momento, né, que ela vira rainha, isso não tem explicado, não achei essa informação, mas a rainha, ela faz um voo nupcial, que se chama, e aí ela vai cruzar com outra formiga, né, um macho, e aí ela vai procriar. O objetivo dela é só procriar, ela vai manter, né, o crescimento da colônia. Existem as operárias, que são aquelas que a gente vê carregando alimentos, né? Elas não param, elas trabalham. Qual a função delas? Eu até anotei aqui, são responsáveis por todas as tarefas do dia a dia, como buscar alimentos e cuidar das larvas. Como a formiga rainha, o objetivo dela, a missão dela é só procriar, de reproduzir, né, e garantir a continuidade da colônia, então ela põe os ovinhos, e as operárias, a função delas é trazer alimento e cuidar dos ovos que vão virar pupas. Então as formigas operárias, elas têm a incumbência, né, de ir buscar alimento, elas têm a incumbência de deixar o formigueiro bem arejado e sem umidade, para que as pupas não morram, porque se elas morrerem,
as formigas vão diminuir, né? A colônia de formiga vai diminuir, não vai crescer. Então, é muito interessante o que as operárias fazem, que são aquelas que a gente mais vê. Os soldados defendem a colônia contra invasores e ameaças externas e também participam da logística dos transportes de itens grandes e pesados. E quantas vezes você já viu mais que uma formiga carregando um pedacinho de alguma coisa maior, que foi como eu vi o pedaço de pão, né? Que eu falei, meu Deus, como um ser tão pequeno consegue carregar algo muitas vezes maior que o seu próprio corpo? É de se admirar, né? É de se admirar. Eu sei que tem pessoas que não conseguem acreditar em Deus, né? Que pensa que tudo foi surgido por uma explosão, mas só um grande Criador poderia fazer tantos detalhes tão perfeitos. Existe um Criador, né? Que fez tudo tão perfeito como é a natureza. E acho que a natureza é uma forma da gente falar, alguém criou isso, existe um Criador, e esse Criador não pode ser uma explosão, existe um Deus, né, que fez tudo isso. Elas trabalham como autônomas, elas não precisam de chefe, elas têm lá a autonomia delas para fazer todo o trabalho, são focadas em eficiência e colaboração, percorrem grandes distâncias em relação aos seus corpos. A jornada de trabalho delas é enorme, elas não param, a não ser para um pequeno descanso, mas enquanto umas param, as outras continuam, né? Os soldados defendem o formigueiro de ataques rivais, né? Que outras formigas querem entrar para roubar o alimento que as formigas carregaram para sua colônia e querem roubar as pupas, porque eles roubando as pupas, o formigueiro rival que está atacando vai crescer, né, a sua colônia. Elas cavam túneis complexos que garantem a ventilação e a segurança do formigueiro. E também a temperatura, né, para que as pupas não morram. Que mais? Uma coisa interessante também que me chamou muita atenção quando você vê as formigas, elas sempre estão andando em fila, né? Aí você pergunta, meu Deus, onde será que é o formigueiro dessa formiga? Que elas estão vindo da onde para vir aqui onde eu estou para carregar alimentos, né? E em fila e não se perde, como isso funciona? E aí também eu descobri que as formigas têm elas liberam uma substância química chamada feromônio, que ela marca, né, o lugar que ela está passando, e isso faz com que ela não se perca do caminho que ela saiu e faz com que as outras também sejam atraídas para saber aonde é que ela estava, para ir todo mundo lá no foco onde tem o alimento. Isso eu achei sensacional. Elas se comunicam então através dessa substância química, o feromônio, e também das anteninhas dela. Elas têm umas anteninhas grandes, elas tocam uma na outra. Eu não sei se vocês já viram também uma coisa assim que eu fico assim, boquiaberta. Quando você vê duas folhas, né, vamos supor, tem duas folhas aqui assim, e aí tem um espaço, certo? Elas fazem uma ponte assim, ó, de formigas, de um lugar, de uma folha até a outra. Elas fazem uma ponte e as outras vão passando por cima delas para conseguir chegar no local que elas querem. Geralmente essas são as cortadeiras, né, que gostam de folhas assim, e elas se organizam dessa maneira. Elas são... É um fenômeno, né? Como algo tão pequeno pode ser tão organizado, tão inteligente, tão unida, né? Uma coopera com a outra. E uma outra coisa também que eu achei muito interessante é que elas acumulam mais comida do que o necessário, garantindo reserva para o período de escassez. Ou seja, né, observando as formigas, eu vejo que ela é um exemplo para nós, né, seres humanos, porque elas não param, não importa o que esteja acontecendo, elas não param. A missão delas é levar comida para o formigueiro, para sustentar a rainha e sustentar
todo formigueiro. Então, assim, elas são muito espertas, inteligentes, não são preguiçosas, né? Porque não param de trabalhar, não tem chefe mandando nelas e elas sabem o que tem que fazer. É muito incrível. E por que eu tô falando, né, das formigas? Elas me chamam, sim, muita atenção, mas não é só por causa disso. Eu não sei se você dirige, mas eu acredito que quem dirige já deve ter passado por isso. Quando você está andando na rua com o seu carro, você não está parada, num farol, nada, você está andando e de repente atravessa na sua frente uma pessoa andando bem devagar e assim, aí você olha para a pessoa, a impressão que ela está passando para você é que que assim, pode atropelar. Eu não tô nem aí mesmo para viver, eu não tô nem aí mesmo com nada, pode atropelar, para mim tanto faz, tanto fez. Tem esse tipo de pessoa e tem aquele tipo de pessoa que passa devagar assim na frente do seu carro, não tem farol, não tem nada, mas a pessoa, né, passa toda orgulhosa, né, cheia de si, me atropela para você ver, né? Tem esses dois tipos. Mas o que me chama atenção não é esse tipo me atropela para você ver. O que me chama atenção é aquele tipo pode me atropelar. Minha vida não tem sentido, minha vida não tem para que viver, né? E existe muita gente assim, muita, muita, muita. Você conhece esse tipo de pessoa até pelo desleixo. E é porque é pobre? É porque não tem recursos? Não. É porque a pessoa perdeu a vontade de viver, né? A pessoa não tem mais para que viver, não tem esperança, nada tá bom, ou as coisas, ou então foi uma pessoa que não teve muitas oportunidades na vida, ou foi uma pessoa que sofreu muito e que falou, chega, eu tô cansada de tudo dar errado, de nada dar certo, de ser humilhada. E aí a pessoa chega nesse estado, né? É como se fosse até um estado, muitos até depressivo, né? Que a pessoa não tem vontade de viver mais. E ela tá nem aí, né? E esse tipo de pessoa, não foram poucas vezes que esse tipo de pessoa passou na minha frente quando eu estava dirigindo. E também esses dias uma pessoa estava me falando, né, que ele tem um irmão e que ele tem algum problema acho que na perna, assim. E enquanto a mãe dele estava viva, ele ia levando a vida, né? Aí a mãe dele morreu e ele, assim, meio que se abandonou, né? Ele não tem razão de viver. Fica lá jogado na cama. E aí, né, até os irmãos, né, poxa, né, vamos fazer alguma coisa e tal, pra quê? Pra quê? Deixa eu aqui, eu não quero mais viver, eu não quero, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou levantar da cama, pentear meu cabelo? Pra que eu vou escovar meu dente? Pra que eu vou lutar por alguma coisa? Minha vida não tem sentido. E a gente vê muita gente nessa situação, né? E quem já não passou por isso? Eu já passei por um estado depressivo e em que a gente acorda de manhã e você não tem vontade de sair da cama e você fala, eu não vejo sentido, eu não vejo um final, uma luz no final do túnel, eu não vejo graça em nada, eu não vejo solução para nada, parece que não existe mais um caminho, uma, né, força, não existe mais nada para a pessoa, ela fica ali. E às vezes a pessoa fala, eu mesma já ouvi pessoas falando comigo, isso é falta de um tanque de roupa cheia para lavar. Gente, não é isso. Quando a gente está nesse estado, é muito sério, né? Isso é uma doença, a gente sabe. Muita gente não procura ajuda, muita gente só vai vivendo por viver, né? Até chegar o dia da morte, que parece ser um dia bem esperado, né? Por algumas pessoas, porque não tem razão de viver. E aí agora fazendo uma relação, né, com as formigas, né, a vida delas é trabalhar, elas não param, não tem chefe, mas elas estão ali lutando para viver, para conseguir alimento, para comer, para sustentar a rainha, para cuidar das pupas, que são os ovos, e manter toda a colônia, para a colônia crescer, né, e ela não tem emprego, a formiga não tem emprego, a gente não entende, né? A gente tem família, mas formiga não tem família,
né? Então, mas ela tá ali todo dia batalhando, buscando seu alimento, faça chuva, faça sol, e quando tá sol ela vai lá, busca comida mesmo para manter o alimento no dia difícil, no dia de neve, no dia de chuva, mas ela tá ali batalhando, né? Ela não para, ela não desiste. E aí eu gostaria até de falar aqui algumas reflexões, né, que eu achei na Bíblia sobre isso, e que Deus fala pra gente se esforçar, né? Que Deus fala pra gente, não para não, se esforça, a vida não é ficar parado e olhando pro vento, né? A vida não é para isso. Primeiro eu vou falar aqui algumas palavras de força, de ânimo, principalmente em tempos que a gente está vivendo hoje. Ontem mesmo eu vi uma notícia muito triste, onde o nosso atual presidente Luiz Inácio, ele praticamente já determinou a ditadura aqui no nosso país. Ou seja, muita coisa está para acontecer, a gente não sabe, né? O que Deus vai deixar acontecer, porque tudo está na mão dele, tudo é dele, né? Então a gente não sabe o que ele vai permitir que aconteça, para que a glória dele, do nosso Deus, seja feita e as pessoas reconheçam isso, né? Então, assim, eu sei que a gente está vivendo em tempos difíceis, além disso, há rumores de guerra, e tem muita gente que fica abalado. Tem dias que eu fico abalada, eu falo, Deus, só o Senhor pode consolar o nosso coração, porque é muito difícil a gente manter a cabeça boa, vendo tanta desgraça, tanta notícia ruim. O que vai acontecer com a gente, com o nosso país? Essa insegurança, ela vem no nosso coração. Mas, graças ao nosso bom Deus, eu me entreguei para o nosso Deus, para o Senhor Jesus, e Ele tem consolado meu coração nesses momentos difíceis. A palavra primeira que eu quero dizer aqui é sobre Moisés. Moisés, ele estava levando o povo, queria tirar o povo do Egito, né? E levar o povo para a terra prometida. E ele ficou 40 anos rodando lá, né? Eles pensavam que não chegava nunca à terra prometida, mas eles estavam andando em círculo e eles não chegaram na terra prometida. Moisés morreu antes de levar o povo até a terra prometida. E quando Moisés morreu, quem foi eleito, né, para ser o líder, para levar o povo até a terra prometida, foi Josué. E ele estava com muito medo, né, diante de tudo que estava acontecendo. E aí, a palavra que Deus dá pra gente quando a gente está em tempos difíceis, usando até o exemplo de Josué, a palavra que Deus dá pra gente em tempos de luta, em tempos difíceis, Josué 1:9. Isso, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra que Deus dá pra gente, né? Você de repente pode estar aí desiludido, triste, sem vontade de viver, mas essa é a palavra que Deus tem pra gente. Seja forte e corajoso. É o que as formigas são, né? Fortes e corajosas. Elas não param, elas vão atrás do alimento. E porque se a gente não for forte e corajoso e não enfrentar as coisas, é isso que vai fazer a gente perder. É isso que vai fazer a gente perder a luta, perder aquilo que a gente quer. Ou seja, se a gente parar, a gente vai perder, né? A gente não vai pra frente, a gente vai ficar que nem essas pessoas que perderam a razão de viver. Então Deus fala a todo momento, seja forte e corajoso, porque Ele sabe, né? Afinal de contas, Ele mandou o seu Filho, Jesus, aqui na Terra para viver o que a gente viveu. E Ele sabe, né? O quanto é difícil, e foi Ele que nos criou. Deus nos criou, então Ele sabe o quanto é difícil, né? E essa palavra, eu falo para você que tá aí desanimado, triste, sem vontade de viver,
sem ver uma luz no fim do túnel, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem uma outra palavra que eu quero mostrar aqui para vocês, que está no livro de Provérbios, que Deus nos exorta sobre a preguiça. Cadê? Aqui. Ele nos exorta sobre a preguiça. E quem que o nosso Deus usa como exemplo? A formiga. Provérbios 6, capítulo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Deus, essa passagem, né, da Bíblia, Deus nos exortando para que a gente seja forte, corajoso e trabalhador, e como as formigas, né, que não tem chefe, não tem governante, mas elas estão lá trabalhando em busca da sua sobrevivência. Então, assim, Deus usa um inseto, né, tão pequeno para nos exortar, para a gente abrir os nossos olhos e viver e ser feliz e conseguir alimento e conseguir o sustento, a nossa provisão, né? Quem tem um trabalho, a gente tem que acordar de manhã e trabalhar, fica fora o dia inteiro de casa, de repente alguém não tem, mas está procurando e tal, e você fica às vezes pensando, ai Deus, eu não sei, o que o Senhor quer para mim? A gente tem que trabalhar, né? Para a gente ter a nossa provisão. Deus deu um exemplo aqui para nós da formiga, para que a gente aprenda com ela, né? E eu sei que tem casos aqui, muitas pessoas não é preguiça, né? Às vezes é depressão, ou então tem gente que fica mesmo, né? Não tem vontade de trabalhar e depois ainda fala, ai Deus, o Senhor é ruim e tal, mas se a gente não plantar, a gente não vai colher, né? E tem mais uma palavra aqui que eu gostaria de compartilhar. Ela está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, o versículo é o 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Bem interessante isso. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Se você tem alguma dúvida que você tem que trabalhar ou não, o que você faz da vida, trabalhar não significa ser uma pessoa ali registrada, né, com carteira assinada. Tem gente que trabalha na rua, vendendo coisas. Gente, o que tem de gente, eu falo, o brasileiro é um povo criativo, é um povo corajoso, mas essa palavra não é para esse, né? Essa palavra é para você que não sabe o que fazer, que está perdido, que está desanimado, que fala, não vou fazer mais nada, o mundo está acabando, estamos entrando em guerra. Não pense assim. Se a gente pensar assim, a gente não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Então,
A gente não sabe se amanhã vai ter guerra, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, você não sabe quanto tempo você vai estar aqui na Terra, vivo, né? Então, assim, o que Deus nos ensina é que a gente não deve parar, que a gente não deve parar de plantar, e não é para ficar observando o vento, tipo lá, de braço cruzado, tipo, meu Deus, né? O que eu faço? O que Deus te deu de sabedoria para você fazer, faça, porque Ele está falando que Ele vai honrar, né, a pessoa que tá ali se esforçando. Gente, é isso que eu gostaria de falar. E se você sente no seu coração um vazio devido a tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país, se você sente desprotegido, você se sente sem forças, né? Por mais que você ouça uma palavra dessa, que Deus, né, nos encoraja a não parar, não desanimar, não desistir, para a gente ser forte e corajoso, para a gente aprender com as formigas, para a gente não ficar observando o vento. Essas palavras, elas têm um peso assim, muito grande na vida de quem acredita no nosso poderoso Deus, né? E se você não acredita, a natureza, as coisas estão acontecendo para provar, né, o poder dele. Esses dias mostrou na televisão que o deserto estava jorrando água. Isso é uma profecia bíblica, né? E se você sente um vazio no seu coração, se você sente parece uma desproteção, né, que chama, se você não se sente protegido, é isso, se você não se sente protegido, por mais que você tenha uma casa, por mais que você tenha comida, mas você sente um vazio, você quer esse aconchego, essa certeza do amanhã, eu te digo que essa certeza, eu também um dia busquei essa paz, né, acho que eu posso dizer mais essa paz, né? Porque às vezes nem sempre a gente está uma pessoa plena, porque temos muitas lutas durante a nossa vida. Mas eu acredito que a paz, né? Para a gente ter paz, para caminhar, para plantar nossa semente, para não desanimar, para não voltar para trás, para não ficar jogado numa cama, para não ficar sem vontade de viver. Essa paz é o Senhor Jesus que dá para nós. E o que Ele fala para nós, assim como um dia Ele falou para mim e eu obedeci e fui, para você obter essa paz, essa palavra está em Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Busque essa paz, busque a presença do nosso Deus, procure, se você não tem religião, ou se você tem, e essa religião que você hoje frequenta não está trazendo essa paz, essa segurança, essa certeza, se essa religião não te dá essa vontade de viver, de acordar de manhã, ir trabalhar e falar, não, Deus está comigo, Deus vai me dar essa força, Ele fala para eu olhar para as formigas, Ele fala para eu não olhar para o vento, Ele fala para eu ser forte e corajoso e ter paz para você olhar para tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país e você ter força, não ficar jogado na cama, mas você ter força para você se levantar né, e seguir o seu caminho e fazer o que você tem que fazer e trabalhar e, sabe, se você sente essa vontade, chame o Senhor Jesus. Ele diz aqui que Ele está à porta e bate. Abra o seu coração, faça uma oração. Uma oração é você falar com Deus como se eu estivesse falando com um amigo, como se eu estivesse falando aqui
com um amigo, chama ele, conversa com ele, coloca lá você tá no sofá, fala para ele sentar, fala para o Senhor Jesus sentar do seu lado e fala que você abriu seu coração e que você quer recebê-lo como seu Salvador. E você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida, assim como mudou na minha e de tantas outras pessoas. Quantas coisas boas Deus fez na minha vida. O ministério do Senhor Jesus é a cura e a salvação. E eu tenho um testemunho grande para depois contar futuramente sobre cura e a salvação, essa certeza, essa segurança aqui dentro do coração que pode cair o mundo, que você fala, eu tenho uma paz aqui que nada dá, dinheiro não dá, nada dá essa paz como a presença do Senhor Jesus. Então, o que eu falo para você hoje chama ele, conversa com ele, peça para ele morar no seu coração e ele vai entrar no seu coração e vai começar a te dar essa paz. Procure uma igreja, eu indico a igreja evangélica, porque foi nela que eu descobri o que é viver de verdade, né? E busque uma igreja idônea, né? Que não vai esfolar a ovelha, mas que vai abençoá-la e mostrar o caminho que ela tem que seguir. Que Deus possa te dar essa direção para você encontrar esse caminho e a sua vida se transformar, assim como a vida de muitas pessoas, assim como a minha vida se transformou depois que eu conheci a verdade. A Bíblia fala, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. E se você quer uma vida melhor, se você quer mudanças, né? É isso que eu quero deixar para você hoje, essa palavra, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até qualquer dia desses. Até mais.